Em 1861, os Estados Unidos estavam à beira de uma crise. Antes do sábado 12 de janeiro, 4 estados do Sul haviam se separado da União, mas ninguém esperava a guerra. Não foi até 3 meses depois que o presidente Lincoln convocou um exército. Mas Deus conhecia o futuro e advertiu seu povo do que viria. O sábado 12 de janeiro de 1861 era um dia especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Parkville, Michigan. Se dedicaria o novo edifício da igreja, e vários líderes da denominação estavam presentes, incluindo Jaime e Ellen White. Pela tarde, enquanto ele terminava o seu discurso, Ellen White recebeu uma visão que durou uns 20 minutos. Quando lhe pediram que contasse o que tinha visto, com solenidade ela anunciou que os outros estados se uniriam à separação, que haveria uma guerra terrível. Ela descreveu o tumulto e a cena da batalha e o sofrimento dos prisioneiros doentes e feridos nos hospitais. Ela viu lares afligidos pela perda de esposos, filhos e irmãos. Então, olhando os rostos da congregação, ela fez uma pausa. Há pessoas aqui que perderão filhos nessa guerra. 3 meses depois da visão de Parkville, os primeiros tiros foram disparados, iniciando a agonia da Guerra Civil na América. Mais vidas americanas se perderam que em todas as outras guerras combinadas da América. Como 5 famílias que estiveram presentes naquela tarde em 1861 perderam filhos nessa guerra. Apocalipse 12:17 identifica o testemunho de Jesus como uma das 2 características notáveis que o povo de Deus possui antes da segunda vinda de Cristo. O que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, João cita um anjo dizendo que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Em Apocalipse 1, João explica o que ele escreve como profeta. É uma mensagem proveniente de Deus através do anjo de Jesus Cristo. Por isso, as palavras de um profeta são chamadas o testemunho de Jesus, porque elas provêm de Jesus e não do profeta. Um exemplo extraordinário desse processo através de Ellen White pode ser visto na precoce experiência da igreja de Washington, Nova Hampshire. Foi aqui em 1844 que Guilherme Farnsworth declarou a sua intenção de guardar o 7º dia, o sábado, e uma congregação que guardava o sábado foi estabelecida na comunidade. Mas durante os seguintes anos, alguns do grupo começaram a perder sua fé. O mesmo Guilherme Farnsworth voltou a usar tabaco, e outros membros de maior idade tornaram-se céticos e críticos. Isso estava desanimando muitos jovens da igreja. Algo urgente era necessário para restaurar a unidade e a fé da igreja. Justamente antes do Natal de 1867, os Whites e H. N. Andrews foram à visita a Washington. Ao chegar à tardinha de sexta-feira, eles ficaram na confortável casa de Cyrus Farnsworth, aqui em Millen Pond. Na segunda-feira pela manhã, Ellen White deu um discurso no qual se dirigiu diretamente aos que se encontravam presentes. As suas palavras foram tão diretas e significativas para todos que era evidente que Deus lhes havia revelado suas vidas. No grupo estava o jovem de 19 anos, Eugênio Farnsworth, um dos 22 filhos de Guilherme Farnsworth. Ele sabia algo que ninguém sabia, que seu pai estava usando novamente tabaco. Se ela é uma mensageira de Deus, pensou consigo mesmo, ela terá que saber do meu pai. Logo a senhora White dirigiu-se a Guilherme e disse-lhe que havia visto na visão que era um escravo de tabaco e que estava tentando enganar a todos, dizendo que já havia abandonado o vício. Eugênio Farnsworth reconheceu que estava presenciando o dom profético em ação. Depois que Helena terminou de falar, todos os presentes testemunharam a favor das verdades reveladas a ela. Com arrependimento, dedicaram de novo as suas vidas a Deus. 18 jovens também se entregaram a Cristo. Mais tarde, 9 dos 18 chegaram a ser obreiros da igreja, e entre eles estava Eugênio Farnsworth. Ele serviu como evangelista e administrador da igreja nos Estados Unidos,
Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Por que Deus enviou sua mensageira a essa igreja? Por que Deus outorgou o testemunho de Jesus e o Espírito de profecia a seu povo remanescente? A resposta às duas perguntas é a mesma. A explicação do Velho Testamento se encontra em 2 Crônicas 36:15. Porque Deus se compadece do seu povo. O Novo Testamento se o explica ainda mais claro em Efésios 4:12 e 13. Deus chama alguns a ser profetas para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ellen White chegou à Austrália em dezembro de 1891. Durante a viagem, desde os Estados Unidos, ela recebeu várias visões, e também ao chegar. Algumas eram relacionadas com os operários da editora australiana. Ela escreveu num manuscrito o que havia visto. A maioria das instruções foram escritas para Nathaniel Falkhead, o tesoureiro da editora. Falkhead era um homem de negócios alto e enérgico, com uma disposição generosa. Mas ao chegar a ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele também era um líder proeminente de várias sociedades secretas. Com o passar do tempo, chegou a estar mais e mais absorto em suas atividades maçônicas e menos envolto em seu trabalho para a igreja. Alguns de seus companheiros se preocuparam com sua decadência espiritual e insistiram que ele considerasse a direção de sua vida. Mas Falkhead rejeitou completamente essa sugestão. No decorrer desse tempo, Ellen escreveu o que lhe tinha sido revelado. Mas quando ela pensou em enviar a carta a Falkhead, pareceu que uma voz lhe falou e a conteve, pois os empregados da editora ainda não estavam preparados para receber essa mensagem. Uns 12 meses mais tarde, o primeiro período letivo da primeira escola adventista da Austrália tinha apenas terminado. Ellen White estava ali para assistir ao encerramento escolar. Depois da reunião, ela convidou Nathaniel Falkhead para que a visitasse. Quando ele chegou, ela começou a ler-lhe o manuscrito. Enquanto ela descrevia algumas das reuniões de ordem secreta, ela lhe fez lembrar do seu hábito de dar pequenas ofertas à igreja e grandes donativos à loja maçônica. Também contou-lhe que tinha ouvido como o tratava como reverendo mestre e advertiu-lhe que nenhum ser humano deveria ser tratado assim. Embora não atacou o sistema da loja maçônica em si, ela denotou quão difícil é para um cristão servir a dois mestres. Enquanto falava, ela fez um movimento com sua mão, que surpreendeu a Falkhead. A senhora sabe o que fez? Acaba de fazer um sinal secreto dos maçons. O sinal de um cavaleiro templário. No que continuaram conversando, ela fez outro movimento com sua mão. Subitamente, Falkhead adquiriu uma palidez mortífera. O sinal que ela tinha feito só era conhecido pela ordem mais alta dos maçons, um sinal que nenhuma mulher deveria conhecer. Durante as 2 horas seguintes, Falkhead lutou com sua consciência. Finalmente decidiu desligar-se das lojas maçônicas, o que conseguiu depois de um conflito. O senhor me deu a honra de falar-me através da senhora White. Ele apresentou meu caso a ela e chamou-me por meu nome. Por isso considerarei atentamente a instrução do Senhor. A experiência de Ellen White com Nathaniel Falkhead ilustra alguns aspectos importantes de como o dom de profecia operou nos tempos bíblicos e como continua operando hoje.
Primeiro, os profetas recebem informação pelos meios sobrenaturais das visões ou sonhos proféticos, que lhes permite ver as pessoas e experimentar acontecimentos fora de seu limite de conhecimento. Logo, são ordenados a comunicar a mensagem do Senhor às pessoas concernentes. Ele ou ela, pois as mulheres também foram chamadas a ser profetas, têm que expor a mensagem em forma oral, escrita ou atuada. Essencialmente, o profeta é o porta-voz de Deus. É por isso que o dom de profecia é conhecido como o testemunho de Jesus. Isso não significa que Deus dita a mensagem ao profeta. Antes, o Espírito de Cristo satura a mente do profeta com pensamentos. Então o profeta escolhe as palavras para expressar os pensamentos recebidos durante a visão ou sonho. Isso também significa que a cultura, o nível de educação e a formação do escritor tem muito que a ver na maneira como essas mensagens são comunicadas. Para expressar seus pensamentos, alguns escritores da Bíblia usaram palavras escritas por outros autores bíblicos. Alguns, como Lucas, escolheram passagens de fontes históricas não inspiradas. Paulo usou palavras de poetas seculares. Judas e João citaram do livro judeu não bíblico de Enoque. Mas sob a direção do Espírito de Deus, o profeta é inspirado e a mensagem chega a ser a palavra de Deus. Claro, a pergunta que devemos fazer é: como Ellen White usou esse dom profético em seu ministério para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em 1860, ela escreveu que quando o Senhor lhe dava uma visão, era levada em presença de Jesus e permanecia inconsciente de seus arredores. Como o profeta Ezequiel, sua atenção durante a visão era a miúdo dirigida às cenas que aconteciam na terra, embora não pudesse ver além daquilo que o anjo lhe mostrava. Às vezes, lhe eram mostrados acontecimentos do futuro, em outras ocasiões, acontecimentos do passado. Muitas vezes, ela não podia lembrar o que havia visto até que começava a escrever. Outras vezes, não podia lembrar nada até estar em contato com as pessoas a quem a visão se aplicava. Então lembrava clara e eficazmente a instrução recebida, ainda que esta lhe tivesse sido mostrada anos antes. Eu dependo do Espírito de Deus tanto para relatar ou escrever uma visão, como para recebê-la. Foram-me mostrados rostos que nunca havia visto, e anos mais tarde os reconhecia ao vê-los. Tenho escrito cartas à meia-noite que têm atravessado o continente e, ao chegar à crise, evitaram grandes desastres para a causa de Deus. Creio que não houve uma pior crise na Igreja Adventista durante os primeiros 60 anos de sua história que a ameaça do panteísmo. Os panteístas não creem que Deus é um grande ser pessoal, senão uma essência misteriosa, uma influência impessoal que impregna toda a natureza. Embora ele exista em todas as coisas, nas árvores, nas flores, no ar e nos animais, ele é tão impessoal como a gravitação ou os raios do sol. Esta ideia tinha sido adotada e ensinada como uma nova e avançada verdade por alguns dos líderes da igreja de Battle Creek. Na realidade, ameaçava os mesmos fundamentos da opinião bíblica de Deus. O Dr. John Harvey Kellogg, o brilhante doutor e superintendente da instituição médica da igreja em Battle Creek, foi um entre os muitos líderes da igreja que foram atraídos por essa filosofia no começo de 1880. Mas não foi até 1897 que ele introduziu a doutrina em forma pública. Nas reuniões da Conferência Geral em 1899, realizadas aqui na Igreja de Lancaster do Sul, em Massachusetts, as ideias panteístas foram novamente promovidas por vários líderes da igreja. Ellen White ainda se encontrava na Austrália, mas foi ordenada a informar a conferência de vários testemunhos. Um levava o título
a verdadeira relação entre Deus e a natureza. A natureza não é Deus e nunca foi Deus. A voz da natureza testemunha de Deus, declarando sua glória, mas a natureza em si não é Deus. Sendo criada por Deus, ela só rende o testemunho de seu poder. Bem, irmãos, o que acham disso? O momento oportuno dessa mensagem foi relevante. Havia sido escrita aqui na Austrália quase 4 semanas antes do começo da conferência, mas chegou justamente quando necessitada. No entanto, esse não foi o fim do caso. A doutrina panteísta foi logo exaltada no colégio Battle Creek e no sanatório, que estava sob o controle do Dr. Kellogg. Em fevereiro de 1902, o enorme sanatório de Battle Creek foi destruído pelo fogo. Se necessitava um novo edifício, e para ajudar a assumir as despesas foi sugerido que o Dr. Kellogg escrevesse um livro sobre o cuidado da saúde. Todos os rendimentos das vendas seriam usados para ajudar a reconstruir o sanatório. Kellogg foi advertido para não incluir nenhuma ideia panteísta nele. Mas quando esse livro, O Templo Vivo, finalmente foi imprimido, foi claro para alguns, pelo menos, que ele não tinha prestado atenção ao conselho. Em 1903, os líderes da igreja decidiram que o concílio anual teria que ser realizado em Washington, D.C. Arturo Daniels, o presidente da igreja, esperava que ninguém fizesse referência ao Templo Vivo ou às ideias panteístas de Kellogg. Mas quando Kellogg e seus adeptos de Battle Creek chegaram, foi evidente que uma confrontação era inevitável. Senhores, o que necessitamos é uma nova interpretação de Deus. E o panteísmo nos dará isto, uma nova experiência religiosa. Com o senhor, irmão Kellogg. De maneira alguma. Acho que o panteísmo debilitará nossa fé. Amém. Amém. E levará a igreja a perder confiança. Você teria a igreja confiança estagnada? em Deus. Devemos aferrar-nos às nossas tradições. Não. Estivemos aferrando-nos a isso por Sua muito intenção tempo. é levar-nos a pensar que Deus não se interessa por nós. Isso não é verdade? Irmãos, por favor. Nós teremos que suspender essa reunião. O pastor Daniels não se atreveu a pedir um voto pelo nervosismo. A igreja estava enfrentando uma crise. Mas o que fazer? Tenho algumas coisas a dizer sobre o novo livro O Templo Vivo. Tenho cuidado com o modo que vocês apoiam as opiniões desse livro com respeito à personalidade de Deus. Como o Senhor me apresenta o caso, essas opiniões não têm a sua aprovação. Imagino que o autor desse livro está no caminho falso e tem perdido de vista as verdades eminentes para esse tempo. Ellen White tinha escrito a carta em sua casa em Elms Haven, Califórnia, e tinha enviado uma semana antes. Foi apenas uma coincidência que a carta chegasse de tantas milhas de distância no momento mais oportuno? Certamente que Daniels e muitos outros não pensavam assim. Nunca as mensagens de Deus foram tão necessárias como neste momento. E nunca houveram mensagens mais adequadas, enviadas por ele a seu povo, que a senhora os escreveu. A senhora não pode imaginar a bênção que seu comunicado sobre o Templo Vivo nos trouxe. Chegou no momento exato. O conflito foi severo, mas sua mensagem chegou e resolveu a controvérsia.
Em 1855, a obra de publicação da igreja se mudou de Rochester, Nova York, para Battle Creek, e logo se construiu esta pequena estrutura de madeira de 2 andares para alojar a prensa. Durante as seguintes décadas, o equipamento a vapor substituiu a pequena prensa manual, e a obra de publicação floresceu. Para servir à crescente membresia, se construiu uma série de pequenas igrejas de madeira em Battle Creek, cada uma maior que a primeira. Nesse segundo edifício, a jovem igreja decidiu nomear-se Adventista do Sétimo Dia, em 1860, e estabeleceu seu sistema de organização em 1863. Em 1866, em resposta a uma visão dada a Ellen White, a igreja abriu seu primeiro instituto de saúde, o Instituto Ocidental de Reforma Pró-Saúde, como foi chamado. Foi fundado numa antiga casa reformada em Battle Creek. Seu objetivo não era somente tratar as pessoas com remédios sensatos, mas também ensiná-las como cuidar-se para prevenir as doenças. Foram poucos os fundadores que acreditaram que em poucas décadas o Instituto seria reconhecido mundialmente sob a direção do dinâmico médico o Dr. Joan Kellogg. Em 1872, se iniciou a primeira escola adventista na cidade. Começou no pequeno edifício de 2 andares, que tinha alojado a obra de publicação. 7 anos mais tarde, se dedicou ao famoso Tabernáculo Diamond, o 4º edifício da igreja adventista na cidade. Era de uma imponente estrutura de tijolos, com capacidade de 3.200 pessoas, e provia um lugar ideal para as reuniões da Conferência Geral. Em menos de 30 anos, Battle Creek chegou a ser a meca para os membros da igreja, pois oferecia educação, trabalho e oportunidades para o cuidado da saúde como nenhum outro lugar. Mas Ellen White reconheceu os sinais de perigo dessa centralização tão intensa. Surpreendentemente, suas advertências foram grandemente despercebidas nas seguintes décadas. No fim de 1890, a editora Review and Herald era a maior do estado de Michigan. O sanatório no Morro, de fama mundial, tinha quase 1.000 empregados. Mais de 2.000 membros da igreja e visitas se reuniam no Tabernáculo Diamond cada sábado. Mas desde a Austrália, onde Ellen